Vamos fazer uma aula diferente? Uma aula da mente, mas uma aula diferente. Uma aula com pipoca. Talvez até uma cobertinha, uma meinha no pé, bem quentinha, para que juntos possamos desdobrar os assuntos da mente. Os assuntos do subconsciente, das energias, vibrações e muitos outros aspectos que são do seu interesse, que também são do meu interesse, só que agora na vertente do cinema, é claro. Será que você nunca parou para pensar que os filmes são muito mais do que superproduções? Você já parou para observar que os filmes têm muito mais do que dizem? Eu parei muitas vezes para pensar sobre isso e pensei, nossa, tem muito mais ali escrito, tem muito mais ali dito nas entrelinhas, no movimento mais oculto do que está sendo verbalizado ou interpretado pelos personagens. Pensei, uai, o que me impede de criar uma aula para você e para mim também, falando sobre cinema, sobre filmes, filmes que abrem a nossa mente. Por isso, quero convidar você a vir comigo hoje para uma aula bem diferente. Essa aula vai ser bem especial. Uma aula para tratar da mente, de filmes que mexem com a nossa mente, de filmes profundos, onde juntos vamos decifrar algumas ceninhas. E é claro, convido você a trazer sua pipoquinha para cá e juntos aprofundarmos num tema muito interessante, muito gostoso, muito profundo e que vai fazer a gente arregalar os olhos e pensar duas, às vezes três vezes sobre esses temas tão interessantes que a gente adora. Vambora? Vem comigo! Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da mente, mas também das vibrações, mas também das frequências, mas também da física quântica, da neurociência, da psicologia, mas também hoje em especial do cinema. Ai, gente, vou falar com vocês uma coisa. Estava animadíssima, contando nos dedos, para nossa mais nova aula tratando de filmes. Não sei se você sabe, não sei se você gosta, mas eu, Morgana, eu sou apaixonada por um bom filme. Quem me conhece mais de perto, mais de pertinho, sabe que eu curto um bom cinema. E ó, gosto de cinema sim, ó. Pode ser cinema no cinema, mas pode ser o cinema em casa também. Vale também, né? Quietinha, na sala, no tapete ou no sofá, ou então na cama no quarto. Adoro, adoro, adoro. E eu tenho algumas recomendações pra você aqui assistir essa aula junto comigo, que é o seguinte. Pra mim, Morgana, uma aula tratando de filmes combina com o quê? Combina com pipoca. Vocês viram aí, né? Que eu mostrei pra vocês aí no início do nosso bate-papo. Então, ó, aula, na minha opinião, tratando de cinema, combina com pipoca. Além disso, tá gostosa essa, viu? Não foi eu que fiz, não foi. Eu não sou muito boa pra fazer pipoca, que a minha queima. Quem fez essa foi minha mãe. Agora, além da pipoca, essa aula combina demais com o quê? Com um suquinho gostoso, né? Um suquinho natural de laranja, pensa, pensa. Ou então de limão também, combina super. E aí me conta aqui no chat. Me conta aqui nos comentários. Você gosta de filmes? Você também gosta de cinema? Você faz um cineminha em casa? Ou você gosta de cinema só na rua, só na sala de cinema mesmo? Me conta aqui um pouquinho. Quero conhecer um pouquinho mais você, seus gostos. E também quero, é claro, né, perguntar a você, se você imagina quais são os filmes que eu e que você vamos abordar aqui hoje. Temas de filmes que falam da mente. E ó, eu não dei spoiler até agora. Segredo total sobre os 7 que eu escolhi falar pra vocês aqui hoje. Então vamos juntos falar da mente. Mas me conta aqui no chat. Você imagina quais são os filmes que eu mais gosto? Você consegue imaginar quais são os filmes que falam muito da mente? E que a gente pode pensar 1, 2, 3, 4, 10 vezes em cima, que enquanto estivermos assistindo, enquanto estivermos pensando, ainda vamos aprender mais coisa nova? Você consegue imaginar filmes assim? Então, ó, pra mim não ficar aqui comendo a vasilha toda, porque se deixar eu como a vasilha toda de pipoca, porque eu sou dessas, eu vou colocar a minha vasilha aqui do lado da minha mesa de apoio, pra bater um papo com você, pra desdobrar com você os temas da mente. Mas eu quero convidar você sim a dar uma pausa nessa aula, a ir lá na sua cozinha e preparar uma pipoca gostosa, um suquinho gostoso e vir pra cá assistir
Essa nossa aula que vai falar de filmes. Aqui hoje vamos decifrar. A palavra é tão linda, decifrar. O que é decifrar? Desdobrar, ir além, entender, parar, pensar, observar as entrelinhas de algumas cenas que eu reservei pra gente. Pra que a gente possa, alargar, ampliar a nossa visão, ver de outro ângulo, de outra forma e pensar como esse conhecimento se aplica na nossa vida. Porque aqui nós não vamos só falar do filme, não só falar da cena, não só relembrar o tema, não. Mas nós vamos pensar como que essa cena, ela se adequa pra nós. Então eu vou trazer perguntas poderosas pra gente pensar juntos. Vou trazer aqui ideias interessantes e eu quero pensar com você através da construção de um novo pensamento, ok? Pra quem não tá acostumado ainda, eu sou Morgana Carvalho, eu sou mentora de mentalidade e do subconsciente e eu sou uma apaixonada por filmes. Adoro, adoro. E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Poucas pessoas sabem disso, só as mais íntimas. Eu, Morgana, eu gosto muito de quê? Além de filmes, é claro, né? Mas uma coisa que eu gosto muito que tem a ver com os filmes é o quê? Eu gosto de filme repetido. Isso aqui é um costume que eu adquiri há alguns anos. Porque tem filmes que a gente assiste que, gente, não é só o filme. Tem mais coisa atrás daquele filme. E aí tem filme que eu assisto que eu falo assim, gente, não é possível. Tem mais coisa ali. Esse filme tá falando comigo, eu preciso ler, eu preciso entender mais dele. E aí eu assisto de novo, e eu assisto de novo. E aí, há muitos anos atrás, eu comecei a pensar assim, tá, e se no futuro, ó minhas ideias, eu pensei, e se no futuro eu começasse a pensar esses filmes e trazer ele pra um tema específico? Pensava comigo. Aí eu pensei, então eu preciso ver de novo, E aí eu com essa minha frase, com esse meu argumento, eu fui vendo certos filmes de novo, muitas vezes. Os que eu selecionei aqui, eu já vi no mínimo umas 7 vezes. No mínimo umas 7 vezes. Tem alguns que eu já vi mais de 20. Tem alguns que eu já vi mais de 50 vezes, eu tenho que confessar. Vocês acreditam nisso? Acredito que sua mentora tem esse costume? Tem, gente. Eu tenho que admitir, eu tenho esse costume. Eu sou apaixonada mesmo por cinema e eu adoro certos filmes, eu adoro certas histórias. E é sobre isso que vamos desdobrar e aprofundar aqui hoje. Então, já pegou a pipoca? Já fez ela aí já? Já pegou seu suquinho, sentou aí bonitinho? Então vamos lá, vamos começar a estudar aqui o nosso tema? Vamos começar a abordar aqui o nosso assunto, nosso viés aqui, desdobrando e aprofundando o cinema. Traga pra cá quem? O seu caderno de mentoria, para que você possa anotar aí as ideias, anotar os filmes que eu vou indicar pra você assistir. Eu já vou compartilhar com você aqui na minha tela uma imagem com todos os filmes, vou dar spoiler já de cara, né? Com todos os filmes que eu considero que são filmes relevantes, que tratam da mente. É claro que aqui é uma aula muito enxuta, muito específica. Eu gostaria de fazer aulas para vocês aqui com cada um dos filmes, desdobrando cada cena do filme com você, mas não será possível, por quê? Porque esse é um bônus que está no meu curso do subconsciente. Quem gosta demais vai ter lá o bônus decifrando os campeões de audiência, né? Entendendo a metafísica, o sentido espiritual, o sentido esotérico, o sentido interno, o oculto que não é revelado, que você muitas vezes não vê, mas você sabe que ele tem alguma coisa dizendo pra você. Então, lá dentro do curso do subconsciente, que é meu curso, é claro, nós temos todos os filmes que eu vou abordar aqui e outros mais, explicados trecho a trecho. Detalhado trecho a trecho. E você pode pensar, Morgana, mas por que você fez isso? Primeiro que eu amo filmes. Segundo, porque são mais do que simplesmente histórias do cinema. São mais do que filmes campeões de bilheteria e eles trazem mensagens ocultas. Mas não só ocultas, mensagens espirituais, mensagens metafísicas e muito mais. Então eu decidi desdobrar vários deles, porque além de eu ter assistido muitas e muitas vezes, pensado muitas e muitas vezes sobre eles, eu entendi que dá pra gente pegar esse conhecimento e aplicar na vida. E a ideia é essa, tá? Então, quem gosta demais, já tem o caminho. Aqui embaixo tem os links do curso pra você. Fique à vontade. E eu já quero dar um spoiler compartilhando com você aqui qual é o nosso primeiro, né? Nosso primeiro filmão maravilhoso, aonde vamos tratar aqui, literalmente, da mente através de 7 campeões de bilheteria. Campeões mesmo, tá? São filmes que bateram mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão faturados.
reais. Que reais, gente? US$ 1 bilhão, mais de US$ 1 bilhão faturados. E inclusive tem um deles aqui que ele faturou quase 3 bi. Quase 3 bi. Foi o filme mais visto, o filme que mais faturou na história do cinema do mundo, em todos os tempos. Então, ele aqui está na nossa listinha, claro, né? Não tem como falar do que a gente fala sem falar dele. Então, ó, acompanhe comigo na tela os nossos campeões. Os nossos campeões de audiência são esses. Soul, Lucy, Raya e o Último Dragão, Alice no País das Maravilhas, versão 2010. Divertidamente, Doutor Estranho e Avatar. Serão os filmes que nós vamos abordar, que nós vamos aprofundar aqui hoje. Você pode tirar um print para que você aí, ó, possa preparar a sua agenda e assistir a esses filmes de novo. E se quiser de novo, e quem já viu antes, vejam de novo, porque eu vou trazer aqui pensamentos, olhares muito profundos, tá? Então eu vou trazer o nosso estudo de hoje, nosso estudo da mente, concentrado nos filmes. E no futuro, eu vou desdobrar cada um deles com você numa aula mais completa. Fechado? Nós temos um combinado aqui? Eu espero que vocês gostem, porque eu estou apaixonada e amando esse tema aqui, tá? Se eu tivesse pensado antes, teria proposto esse assunto antes. Mas como eu sei que tudo acontece na hora certa, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e vamos que vamos, não é? Então começamos o nosso estudo aqui hoje. Algumas vezes eu vou olhar pra tela aqui, tá, gente? Que eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, algumas telas, algumas questões aqui com você. A primeira coisa que a gente começa a compartilhar aqui hoje é o seguinte. Por que eu escolhi esses filmes pra gente falar aqui hoje? São 7, né? Nós vamos tratar aqui de 7 títulos, 7 filmes. Por que eu trouxe esses filmes aqui? Primeira coisa, são filmes campeões de bilheteria. E eu comecei a pensar, entender algumas histórias de sucesso há alguns anos. É uma das coisas que eu gosto muito de saber, de pesquisar. É uma das minhas pesquisas preferidas, é pesquisar o que tá atrás de pessoas de sucesso. E eu sempre falo com vocês nesse sentido da gente pensar atrás, porque quando você tem um problema, quando você tem uma doença, quando você tem uma área que não flui, é sinal de quê? De que atrás dessa questão tem algo para ser olhado. E esse atrás diz o quê? Diz o comportamento. O que tem atrás? Diz sobre o seu sentimento predominante, diz sobre a sua vibração constante, diz sobre a frequência que você está e diz também sobre o seu padrão pensamento constante. Então, ou seja, atrás de um comportamento, atrás de uma questão, de um resultado, seja positivo, tá dando certo, é um sucesso, ganha dinheiro, é amado, atrás disso tem um padrão comum, escondem coisas atrás disso comum, e também quando você tá no fracasso, com problemas, doenças, questões mal resolvidas, conflitos, atritos também, atrás disso existem questões para serem olhadas. Que se a gente começar a treinar aqui a mente para enxergar essas nuances, não é? Nós iremos enxergar, ver com os olhos aonde tem que corrigir. E eu promovo com vocês em todas as aulas que eu faço, especialmente nas últimas 20 aulas, eu tenho proposto esse pensamento de você parar para pensar. E às vezes você pode falar, Morgana, mas eu já tô pensando, mentora, que coisa mais boba. Pensar, parar pra pensar, não faz sentido. Não, eu quero convidar você a parar pra pensar. Porque, como diria o Earl Nightingale, um grande mentor do Bob e também meu mentor, ele dizia, os homens simplesmente não pensam. E quando eu ouvia isso naquela época, eu pensava, mas que ideia desse homem? Olha o que esse homem tá falando. Os homens simplesmente não pensam. E quando ele dizia homens, não é homem-homem. É o homem ser humano, ok? Então, ó, mulheres, queridas, bonitas, fiquem calminhas, porque quando a gente diz homem, é homem ser humano. E ele dizia, os homens simplesmente não pensam. Daí eu comecei a refletir muito nessa frase, refletir e ir atrás. O que ele quer dizer com isso? O que isso significa? Porque tem muita coisa atrás disso aí. E eu cheguei à conclusão de que, de fato, ele tinha razão no que ele dizia. Quando ele se refere a dizer que o homem simplesmente não pensa, tá dizendo que os homens, a pessoa comum, não tem o hábito de pensar. Ela tem o hábito de reagir, ela tem o hábito de explodir. E eu pergunto pra você, você que tá aí agora me assistindo, você tem parado pra pensar? Ou você tem reagido à vida, reagido ao que os outros falam com você? Quando alguém, querido, querida, chega até você pra falar
de uma coisa que você fez, de uma atitude sua, de algo que você disse que não foi legal, enfim. Quando alguém querido chega pra você, o que você faz? Você escuta pra entender o que ela tá dizendo, ou quando ela fala, você já dá de volta. Não, não é isso, não é verdade, não é isso que eu quis dizer, você falando demais, você já vai lá e pá, quer agredir a outra pessoa. E agredir, quando eu digo reagir, tá? Eu não tô dizendo agredir realmente no sentido palavras, no sentido físico. Pode ser também, mas o ponto aqui é reagir, é você movimentar reagindo. A pessoa fala, você vai lá e pá, dá de volta. A pessoa comenta uma coisa, você vai lá e pá, resolve, bate de volta de novo. Nem espera a coisa entrar. É pra você pensar. Porque se você tá com isso muito ativado, é sinal de que as suas crenças estão mandando em você. Ponto. Ponto. Não precisa nem discutir isso. É um fato, é a questão. E vocês sabem bem que eu, como sou mentora de mentalidade do subconsciente, preciso falar que sim, nós somos programados. Sim, nós continuamos sendo programados. Sim, nós tendemos a reagir naturalmente, porque tá no automático. Então, quando nós reagimos, explodimos, reclamamos, nós estamos no modo ativado automático. Nós não estamos pensando. Então, note a quantidade de vezes no dia que você reage e não pensa. Então, como diria o Earl Nightingale, os homens simplesmente não pensam. Poucas pessoas pensam. E muitas acham que pensam, quando na verdade não pensam, estão se enganando. Então eu quero provocar com você aqui essa ideia da gente começar a pensar, a parar pra pensar. Porque quando a gente pensa, a gente começa a entender sobre vibrações, frequências, começa a também entender o que tá na mente de pessoas que interpretam esses filmes que são sucesso. O que tá na mente dos diretores, produtores, o que faz eles produzirem obras, algumas inclusive obras de arte, que nos inquietam e falam o seguinte, nossa, ela falou pra mim, nossa, tá ali na cena a descrição da minha vida, nossa, falou pra mim. O que acontece, né? Na mente dessas pessoas que produzem obras desse nível e que a gente começa a perceber que elas estão falando com a gente. Então, na nossa aula de hoje, a gente começa com esse pensamento. Será que você está pensando? Ou será que você está reagindo à vida? É pra você pensar. Nós vamos começar a avançar um pouquinho mais entendendo o que? Dos nossos 7 filmes aqui escolhidos, nós estamos aqui com Soul, o primeiro filme, Soul, Alice, Lucy, Raya. Estamos aqui com Divertidamente, Doutor Estranho e Avatar. De todos esses filmes, a Disney, ela lidera, né, os filmes aí, na nossa lista dos 7, ela lidera como o estúdio que mais criou filmes nessa lista nossa aqui. Então, a Disney está à frente de Alice, Divertidamente, Raya e Soul, a Disney. Mas não sozinha. A Disney produz em parceria com a Pixar muitos filmes, que eu convido você a depois a dar uma pesquisadinha no Google, né? Filmes que a Disney fez com a Pixar. Tem obras maravilhosas. Então, a Disney fez junto com a Pixar Soul e Divertidamente. Mas ela também tem parceria com outros estúdios. E quando a gente fala, por exemplo, de Alice ela fez em parceria com outros estúdios. Mas foi ela sozinha quem produziu o filme Raya, O Último Dragão, que é um filme de origem, com uma essência, né, oriental. Um filme maravilhoso. Quando eu vi, eu falei, nossa senhora, meus neurônios estão explodindo aqui, né? Porque esse conhecimento dos dragões, esse conhecimento, né, dos seres da água, né, dos elementais da água, tem todo um desdobramento metafísico, oculto e místico, que no futuro a gente pode desdobrar, mas não é o nosso tema de hoje aqui, não é? Então, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, para tudo que eu tenho que ver de novo, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho desse conhecimento, tá? Então, a gente tem que entender que a Disney, ela é uma empresa que não nasceu ontem, não é? Ela tem, inclusive, mais de um século de existência. E ela já está propondo, junto com seus estúdios parceiros, uma linha de filmes, uma linha de identidade visual, uma linha conceitual que vai embasar a nossa nova geração, as novas gerações daqui pra frente. Não sei se você já percebeu, mas o nosso planeta está mudando.
Nosso planeta está mudando. Quer queira, quer não, quer concorde, quer não, quer você tenha experiência ou quer esperança, ou quer você fale, não tem jeito mesmo, a vida vai ser sempre assim. Te digo, o planeta está em evolução. E todo mundo está evoluindo junto, né? Eu, pessoalmente, acredito que nas próximas décadas, vai haver uma revolução de comportamento e de consciência. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas aqui a gente tem que falar que a Disney está propondo um novo viés, uma nova vertente de conhecimento. E o filme Soul e o filme Divertidamente, por exemplo, né? Trazem essa essência, essa dinâmica de trabalhar além do óbvio, né? Além do continho de fadas, não é? Que embasou a minha infância, que provavelmente embasou a sua infância, né? Lá com os filmes A Bela e a Fera, né? Lá nos antigos filmes da Cinderela, né? Da Fada Madrinha. Aqueles filmes todos ali que embasam na nossa vida. Então, agora tem uma outra pegada. Então, a gente começa a perceber essa mudança já de conceito, essa mudança de mentalidade do próprio estúdio como um todo. Avançando um pouquinho mais, eu quero desdobrar com você o quê? O que esses filmes trazem, assim, num panorama geral? O que esses filmes todos estão trazendo? Quando eu digo os filmes todos, estou abrindo um parêntese para dizer que estamos falando de Soul, Alice, Divertidamente, Raya, Avatar, Doutor Estranho e Lucy. Eu estou concentrando nesses. Se eu fosse falar de outros, eram outros desdobramentos, mas aqui hoje estamos falando desses. O que esses filmes, em muitas vertentes, trazem pra gente? Trazem ideias muito naturais para mim e para você que gosta de temas como neurociência, física quântica, espiritualidade, assuntos que envolvem as leis do universo, a lei da atração, assuntos que falam literalmente sobre a gente rever conceitos. Então esses filmes todos, anotem aí no seu caderno, eles trazem com muita clareza o quê? O autoconhecimento. Todos os filmes têm em comum o quê? O autoconhecimento. Todos eles têm o autoconhecimento. Todos esses filmes, essas histórias, eles vão entrar com uma vertente que a gente chama de jornada do herói. A mocinha ou o mocinho estão na vida comum dele, seja a vida boa ou a vida ruim, mas a vida comum deles. De repente, algo acontece e eles são incentivados, eles são provocados, eles são cutucados a sair da zona de conforto deles. E aí eles vão para uma aventura. Eles vão resolver a questão, eles vão salvar o mundo. Eu não sei qual é a história específica, mas eles vão fazer algo. E ao longo do caminho vão encontrando uma pessoa, uma ferramenta, um conhecimento, uma informação. Eles vão juntando muitas vezes amigos, enfim. Ele vai, ao longo da caminhada, se aperfeiçoando, se autodesenvolvendo e, por fim, trabalhando o autoconhecimento desde o minuto 1. Então, todos os filmes têm em comum o autoconhecimento. Além disso, ele chega numa determinada história. Tô até agitada, vocês estão vendo, né? Ele chega numa determinada... De novo, peraí. Eles chegam numa determinada história, num ponto da história que eles literalmente começam a estar no fundo do buraco, cada vez mais fundo do buraco, cada vez mais fundo do buraco, e aí de repente algo acontece que dá a grande virada. E esse herói, esse mocinho, essa mocinha vão fazer a caminhada de subida, né? Sai do buraco e levanta-se. Se nós entendêssemos isso, só isso aqui hoje, só essa chave, porque isso é uma chave. Se nós entendêssemos só essa chave, eu poderia encerrar a aula aqui agora. Porque nós temos a ilusão, a doce ilusão de achar que a vida não pode ser mudada, de achar que a vida é assim, viveu assim, cresceu assim, ponto final. Nós muitas vezes somos iludidos, achando que algo mágico vai mudar tudo, num sirilim-pim-pim. E não é assim que a banda toca. Nós estamos vendo com os nossos olhos que não é assim que a banda toca. Quando você mergulha um pouquinho mais nos temas da espiritualidade, comece a entender que você está aqui por motivos muito específicos. Não é à toa. Não foi coincidência. Não é por acaso que você está aqui.
Existem princípios muito claros e estabelecidos para você estar aonde você está, ao lado de quem está, morando onde mora, levando a vida que leva. Não foi por acaso. E isso permite a gente começar a trabalhar em nós mesmos esse olhar de volta. Uai, nunca pensei desse jeito. Interessante isso, não é? Então isso permite a gente começar a ver as coisas de um outro ângulo, de um outro modo. E a minha proposta com você hoje é exatamente explorar isso através das lentes dos filmes. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui agora, anote no seu caderno. Todos os filmes tratam do autoconhecimento. Todos os que nós vamos trabalhar aqui hoje tratam do autoconhecimento. Todos. Mas mais que isso, eles também tratam de paixão, tratam de amor, tratam de espiritualidade, tratam de emoções, tratam de propósito e de missão. Todos os filmes tratam em algum viés desses temas, mas tratam mais. Quando a gente pensa, por exemplo, em Divertidamente, trata muito de família, raízes, emoções, né? Trabalha muito paradigmas. Todos os filmes têm em comum o quê? Os paradigmas. Se você parar para pensar uma, duas ou três vezes, vai entender. Vai começar a pensar junto comigo, entendendo que os filmes, eles tratam da quebra de paradigma. Nunca você verá um mocinho ou uma mocinha que entra no filme e no final será a mesma pessoa. Nunca, 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 nunca. O mocinho que começou a história de um jeito, a mocinha que começou a história de um jeito, lá no final, vida feliz, resolveu a questão, todo mundo em paz, a vida tá andando. Lá no final, essa pessoa, ela é muito melhor do que ela era no início. E assim também a nossa vida. Se a gente começar a entender essas entrelinhas que são mostradas, que são bem arquitetadas, bem costuradas, bem roteirizadas, para nossa realidade, a gente começa a pensar, opa, talvez eu esteja precisando encarar uma aventura. Talvez o que você hoje mais quer mudar na vida seja você começar a parar e pensar duas vezes e falar, eu preciso olhar para essa área, para essa questão e encará-la como uma aventura. Para que você saia do ponto A e chegue no famoso ponto B. Jornada do herói. Inclusive, só esse tema, né? Jornada do herói, daria uma grande aula. Inclusive, vou até anotar, porque vai virar uma aula depois no futuro mesmo. Um tema poderoso, que eu não tinha pensado a respeito dele com tanta clareza quanto agora. Mas, avançando um pouquinho mais, os filmes também tratam demais. Eles tratam de amizade, aventura, desafio. Tratam também de identidade, quem eu sou, o que eu estou buscando, né? Quem eu sou. Tratam de capacidade, eu dou conta de fazer isso, eu sou capaz de fazer isso. Tratam mais ainda, tratam de merecimento. Muitos heróis, muitos mocinhos e mocinhas, não se sentem merecedores de mudar a vida, de ajudar as coisas, mas eles sentem lá dentro que eles precisam ir. Se vai viver ou vai morrer não é questão. Se vai chegar a encontrar todas as respostas não é questão. Mas ele sente o impulso de ir. É o sentido da aventura. É o sentido do espírito querendo mais. Porque algo em você está te pulsando, está te cutucando para ir além, não tá? Se não tivesse, aqui você não estaria. Olha que maravilhoso isso. Se você não tivesse algo aí dentro de você te cutucando para sair do lugar, não estaria assistindo essa aula agora. Afinal de contas, eu tenho a clareza de que essa aula não chegou para você por acaso. Não, 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 não. Ela não chegou por acaso. E entender isso é muito importante. Então a gente começa a perceber que, além da identidade, da capacidade, do merecimento, os filmes também trazem fé, trazem a crença, trazem a revisão de paradigmas, revisão de ideias, velhas ideias, traz a abertura para o novo. E quando eu falo de desafio, todos eles têm esse mesmo escopo. Eles vão encarar um desafio, eles vão enfrentar uma questão. Uma ou mais questões, mas vão encarar alguma coisa ali. E nós somos muito carentes na vida real de ver o desafio como algo bom. Nós somos muito carentes na vida real de tomar posse e falar, eu vou pegar esse desafio pra mim. Nós somos muito carentes de enxergar a vida como diz as questões, né, os problemas, as dificuldades que nos ensinaram a dizer essas palavras, né? Pequenas, limitadoras, mas nós aprendemos a enxergar os problemas, as dificuldades como questões ruins. Enquanto, se a gente for inspirar nos filmes, no cinema, nesses campeões de bilheteria, nós estaríamos olhando para eles pensando, nossa,
Eu posso olhar para essa área que está se apresentando para mim agora, essa questão a ser resolvida, eu posso enxergar essa questão aqui como um desafio. E quando a gente sai de problema e concentra em desafio, automaticamente o nosso olhar já é positivo. Polaridade, gente. Polaridade. Problema. Nossa, que saco, que canseira. De novo, a vida é sempre isso. Nossa senhora. Problema. Dificuldade. Tem um peso, ó. Tem até um peso. Pelo menos eu enxergo a palavra assim, né? Pesada, pesada. Enquanto quando eu falo desafio, desafio? Que interessante. Desafio, olha, desafio. Então eu vou crescer, eu vou passar de fase, eu vou melhorar, eu vou alcançar uma estrelinha, vou alcançar alguma coisa. Interessante, interessante, interessante. Então, quando a gente pensa no desafio, a gente começa já a olhar as coisas num outro ângulo. E a grande sacada, uma das grandes sacadas que os filmes trazem pra gente é esse sentido. Esse sentido do desafio, do sair da zona de conforto. Há alguns anos eu tenho isso pra mim. Há alguns anos, quem me acompanha aqui já vai perceber que eu não falo a palavra dificuldade, problema. Não falo. Porque eu falava tanto, mas tanto, mas tanto, que eu me proibi de falar elas. Falei, não vou falar mais. Eu me proíbo de falar elas. Salvo exceções, quando eu tenho que explicar algo pra alguém que só entende isso, aí eu tenho que falar na língua da pessoa, aí eu vou flexibilizar a minha linguagem. Mas com salvo essas exceções, eu não fico falando de problema e dificuldade, não. Eu vou olhar para as questões como um desafio. E entender que como desafio tem um tempo. Por quê? Quando eu vi a vida antes com problema e dificuldade, da minha boca, eu só queria que as coisas fossem resolvidas amanhã, agora ou até ontem. Eu não queria esperar. Eu não sabia esperar. E aí eu quebrava a cara, dava com a cara na parede. Quebrava a cara toda vez, toda vez, toda vez. Por quê? Há coisas que precisam respeitar o tempo. Há fases que você está assim lá embaixo. E que não dá pra você sair lá de baixo e pular lá pra cima correndo. Não dá. A vida, ela funciona como um ciclo. Então, algumas vezes a gente tem que compreender o movimento que você está, o tempo que você está, para poder entender as entrelinhas. É claro que isso aqui é muito profundo. Eu tenho que concordar com você. Isso aqui é muito profundo. E nós mergulhamos em ondas. Ondas de prosperidade, fartura, riqueza. Mas algumas vezes ondas baixas. Ondas de desafios, de complicações. Ondas onde está imperando mais a falta do que a prosperidade e a abundância. Mas são ondas. E como tal, tudo tem seu ciclo de começo, meio e fim. A questão é que nós precisamos entender para dar o grito. Chega! Chega, eu quero mais. Compreendem? Vamos avançar um pouquinho mais nesse nosso raciocínio? Eu tô adorando esse assunto, tá? E vocês estão gostando também? Comenta aqui embaixo, Morgana, fez sentido. Morgana, gostei também. E outra. Sugere pra mim quais são os filmes que você gostaria que eu desdobrasse com vocês? Sugiram outros filmes aqui que a gente pode fazer talvez aí uma série de filmes. Olha que legal. Podem sair conteúdos novos sobre esse assunto aqui. Então, se você gosta muito, comenta aqui embaixo. Qual é o filme que você gosta muito? De repente, se você estiver no nosso radar aí de filmes a serem trabalhados, você vai adorar ainda mais. Ou se não tiver, a gente pode parar, analisar e trazer pra vocês conteúdos com os filmes que vocês também gostam. Combinado? Vamos avançar um pouquinho mais e agora sim desdobrar o nosso primeirão, né? Ele, Soul. Pra falar desse filme, tem que falar das duas, né? A dobradinha Disney e Pixar. O filme que foi lançado no finalzinho do ano de 2020, em dezembro de 2020. Soul trata de espiritualidade em sua essência. Em sua essência, ele trata disso. Mas muitas outras coisas, né? Trata da vida, trata do propósito, trata da missão, da espiritualidade, é claro, né? Trata de paixão, trata de sonhos, trata de crença, trata de fé, trata de permissão, trata do novo, trata de visual, trata de ver a vida com olhos bem específicos, trata de entender como é que a vida dança, ou, no caso do filme, como a vida toca. Então esse filme ele é muito profundo, muito profundo. Quem não assistiu, assista. E aqui hoje, eu quero desdobrar uma cena com você, que é essa cena aqui, ó. Acompanhe comigo. Essa cena aqui, né? Aonde tem essa sombra aí, né? E uma alminha lá dentro, né? E tem ali lá em cima no cérebro, né? Na imagem da cabeça também tem uma luz ali também. Esse filme, essa cena especialmente,
ela se apresenta em dois momentos. Momento 1 é quando a 22, que é a personagem principal, a protagonista do filme, né? A parceira do protagonista, que é o Joe. A 22, ela mostra ele um lugar, né? Que é o lugar onde é o plano astral, onde tem muitas dessas pessoas, desses personagens, né? Que vão vivendo ali monstros naquele ambiente, naquele lugar. Monstros que vão vagando, né? Por um território meio sem graça ali, vagando ali, com grandes formas, né? Eles são enormes, os bichos são bichos enormes, né? Então, a primeira cena que essa imagem, né? Esse personagem, né? Assim, apequinado e monstruoso se apresenta nessa cena. E na outra, quando o Joe volta para salvar a 22, para poder falar com ela que ela pode voltar, ela pode viver, ela pode, né? Ter uma experiência humana. Ele volta lá e quando ele volta, ela está transmutada, ela está vestida com esse personagem aí monstruoso. O que acontece? Essa cena que eu quero abordar com vocês é exatamente a cena onde o Joe vai atrás da 22 e ele vai mostrar pra ela, falar com ela que ele tava errado, que ela tinha razão e de que ela poderia sim viver uma experiência humana, né? E que a visão dele não tava certa. E aí ele encontra ela transmutada, vestida, né, com esse personagem aí. E aí ela começa ali, ele entra no universo dela, que ela tá ali já toda envolvida, monstruosa, aquela coisa toda. E aí ele começa, então, a invadir, entrar no espaço dela. E aí ele começa a ouvir vozes, né? Pessoas que dizem que ela não vai conseguir, que ela não é capaz, que ela não é ninguém, que ela não merece, que ela não dá conta, que ela não sabe de nada, que ela é uma chata e por aí vai. Ela vai ouvindo frase, frase, frase e a pessoa com mais força pra ela é exatamente o Joe. Exatamente ele, a quem ela acompanhou toda a maratona do filme, é a pessoa que tem a voz mais presente, mais forte pra ela. E aí, nós enxergamos essa imagem aqui num viés de quê? De que o espírito, de que a alma, né? No caso mostrado no filme, de que o espírito está o quê? Encolhido, está o quê? Perdido, está o quê? Preso. Num emaranhado, num envolto de forma pensamento que o impede de ser quem é. Gente, ó, só isso aqui já daria uma aula inteira só disso. Só isso aqui. Nós somos envolvidos por um movimento chamado forma pensamento. Nós, sem querer querendo, pensamos, acessamos informações, acessamos pensamentos que nos mantêm presos aonde estamos. E nesse filme você consegue enxergar direitinho, com riqueza de detalhes, o quanto que, de fato, a 22 está envolvida, está imersa, está sendo tomada, está sendo conduzida pelas ideias, pelas frases, pelos pensamentos de outras pessoas. Pessoas que num dado momento tiveram contato com ela e que foram muito, muito forte o que elas disseram e que ela guardou. Ela não soltou, ela guardou. E aquela que mais teve peso pra ela foi o Joe. E aí a história se desenrola, não vou contar o restante, porque você vai assistir esse filme maravilhoso e vai lembrar de mim nessa cena. Mas o ponto é, nós precisamos vigiar. Essa é a palavra. Nós precisamos vigiar para entender, para pescar quais são os pensamentos corriqueiros comuns na nossa cabeça, no nosso pensamento, que o tempo todo nos impede de ir adiante. Porque no caso do filme, e para a personagem 22, o Joe era aquele mais poderoso. É aquele pensamento mais forte que a impedia de avançar. Então precisamos praticar limpezas mentais, limpezas emocionais, limpezas espirituais, limpezas verbais, limpezas de olhar, limpezas de ouvido para que você está ouvindo. Limpezas que vão o quê? Abrir espaço, abrir o campo para você florescer. Para você ser quem você é. Quem você é. Quem você realmente é. Assista o filme. E lembre-se do nosso pensamento aqui hoje, para entender e para pensar em você. Porque além de você estar assistindo aqui agora, é claro que eu convido você a, de fato, assistir, porque é assistindo que você vai chegar em conclusões claras e óbvias. Não é, a ideia aqui não é você aprender a pensar de uma certa maneira? Pois então,
Você precisa aprender a pensar de um certo modo. Vamos avançar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais para o próximo filme. É claro, mas antes, permita que eu tome um golinho de água aqui. Um golinho de água. E claro, né? Não sei você, mas eu tô aqui, ó, com ela, né? Minhas pipoquinhas, gostosas, viu, gente? Muito bom. Algumas vezes, a gente precisa aprender o quê? A aprender a aproveitar. Algumas vezes, tirar um tempinho livre, abrir um espaço na agenda, pra quê? Pra gente poder ter espaço pra poder assistir um filme, ver uma série, pensar, refletir. Se você gosta de pipoca, aproveita a oportunidade. Faça pipoquinha de vez em quando pra você. Algum tempo atrás, eu tinha uma dificuldade altíssima de permitir coisas simples. Sentar no meio da tarde, assistir um filme, comer uma pipoca. Eu tinha dificuldade muito grande de fazer coisas pequenas e muito simples, mas que me davam muito prazer. E aí comecei a rever conceitos, rever ideias e falei, talvez o que tá me impedindo de ir pro próximo nível são pequenas correções de pensamento, sentimento e atitude. Como, por exemplo, apreciar um bom filme. Como, por exemplo, saborear uma gostosa pipoca. Conseguem compreender? Isso é um exemplo. Agora, pense em você, na sua vida. O que está faltando para você rever e deixar a apreciação fluir para você? Ser um pouco mais leve, não é? Pense sobre isso, tá? O próximo filme, então, agora, é com ela, a minha querida. Eu adoro. Uma das minhas atrizes preferidas, que estrelou o filme Lucy. Lucy é um filme que fala de física quântica aplicada. Fala das leis do universo. Fala da atração, do pensamento. Lucy vem trazer pra gente, embora está tratando uma história voltada para as drogas, a máfia, o tráfico, nós vamos tirar isso aqui porque nós não apoiamos em hipótese alguma consumo de substâncias ilícitas. Não apoiamos. Nosso canal não apoia em nenhum momento. Mas, salvo resguardado essa questão e dizendo claramente que nós não apoiamos, nós vamos entender um outro ponto da história, um contexto da história, tirando mesmo o sentido da droga, mas o sentido da transformação que a Lucy passa ao ela expandir a consciência dela. Então é um filme maravilhoso, muito profundo, que trata das vibrações, da frequência, vai tratar da epigenética, vai tratar do sistema nervoso e todo o sentido bioquímico do corpo, vai tratar da expansão da consciência, de mentalidade, de paradigmas e muitos outros aspectos, mas principalmente a quântica com a espiritualidade. É um filme avançado, que se você assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, provavelmente, na 11ª ainda cairão fichas. E eu convido você a assisti-lo, se não assistiu ainda, ou assisti-lo de novo, se já assistiu, considerando especialmente a abertura do filme e considerando especialmente o fechamento do filme. Traz uma pergunta muito poderosa, que se a gente parar a pensar 2 vezes, 3 vezes, é provável que a gente se surpreenda com as fichas que caem na abertura e no final desse filme, ok? Então, o nosso filme aqui maravilhoso, com ela, maravilhosa, lindíssima, Scarlett Johansson, que eu adoro, que eu amo, vai tratar de todo esse conhecimento. E eu quero aprofundar uma cena com você, aonde ela tá em contato com ele, né? O poderoso chefão. Essa cena aqui, ó. Tá ela e ele, e ela chega disposta a colocar os pingos nos is. Lucy, então, ela chega e ela crava os punhais nele. E também não estamos aqui incentivando em nenhum momento a violência. Não, de forma alguma. Nós não incentivamos violência, nem nada desse tipo. Mas ela chega ali pra colocar as cartas na mesa. E quando ela senta pra colocar as cartas na mesa, o que acontece? Lucy, então, conversa com ele explicando como é que ela percebeu as coisas ao mundo dela, como é que ela começou a entender quando ela começou a expandir a consciência dela. Ela começa a dizer que tudo está conectado e que agora que ela tem acesso às profundezas da mente dela, ela percebe
que o que faz de nós quem somos é primitivo. São só obstáculos, como ela bem disse. São só obstáculos. E ela pergunta, faz sentido pra você? Gente, essa cena, ela mexe com os meus miolos, ela mexe com os meus neurônios, porque é muito profunda. Muito profunda. E ela avança um pouquinho mais, e vamos também avançar um pouquinho mais, porque ela trata, num dado momento, quando ela se conecta com ele, né, pra descobrir aonde estão os outros passaportes, as outras pessoas que ela ia atrás, ela conecta com ele ali através do dedão, né, ela conecta ali na região do cérebro dele, aqui nessa região aqui, e ao conectar, ela vai em busca da informação. É claro que é um filme que vem tratar um viés pra gente, um filme que vem trazer pra gente um viés fictício. É um filme que vai trazer ali a ficção ali, né? Tem toda uma questão desdobrada. Claro, mas se a gente for além um pouquinho mais e pensar no sentido da neurociência, que eu tanto falo com vocês aqui, no sentido metafísico, no sentido espiritual, o que ela diz é totalmente real, não é ficção. Todas as células conhecem e conversam umas com as outras. E essa cena, quando ela conecta com ele ali agora, que ela vai então buscar informação e a energia, né, vai caminhar entre os neurônios, é exatamente aquilo. Se você começar a estudar um pouco mais neurociência, vai ver exatamente o que você vê no filme, você vai ver provado pelos cientistas. Todas as nossas células conhecem e conversam com todas as outras. E quando a gente começa a entender que tá tudo conectado, nós começamos a ver o mundo de outra maneira. Aí você começa a perceber. Por quê? Por quê? Que quando você está para baixo, alguém que está muito energizado sente a sua energia para baixo. Aí você consegue entender por que você chega em certos lugares. Às vezes teve um conflito ali antes de você chegar. Você sente um trem no ar, um peso no ar. O que é aquilo ali? Informação, energia. O que é aquilo ali? Tem campo pesado de informação ali naquele ambiente. É por isso que muitas vezes, quando você me ouve dizer o subconsciente é atemporal, ele conhece tudo e conhece todos. O subconsciente está conectado com a grande fonte, a fonte criadora, e que atrai para sua vida tudo que você quer. O subconsciente é a grande programação, e tudo tem programação. Uma programação conversa com outra programação. Agora você consegue entender um pouquinho mais. Por que eu falo tanto isso na sua cabeça? Então esse filme, ele é muito avançado. É claro que eu quero convidar você a assistir ele não com os olhos de só um filme. Não. Porque esse filme não é só um filme. Não. É um filme que trata de um conhecimento apurado. Um conhecimento profundo. E é claro, assista entendendo os detalhes. Os elementos, o nome do hotel, o que cada um daqueles agentes, né, no caso os mafiosos, representam para ela, o que cada um desses agregados representam na psique dela, o domínio que ela passa a ter enxergando as frequências. É um filme muito poderoso. Claro, convido você a pensar na sua vida, já que nós não podemos ser rasos, vendo a vida só, achando que a vida é só isso mesmo e pronto, acabou. Não é só isso, né? A vida é muito mais do que isso. Então, a cena aqui de Lucy, onde ela vai acessar a informação, ela expressa, ela visualmente mostra pra gente que tudo se conecta com tudo. Nada está separado. Por isso, o que você mais deseja é possível. Não tem nada impossível. Nós aqui aprendemos, como eu falei no modo do filme Soul, nós aprendemos a cultivar uma forma de pensamento. Mas compreendendo tudo isso, a gente vai alargando e avançando um pouco mais, não é? Então esse filme é muito poderoso, muito precioso e trata de um conhecimento muito avançado. Vamos avançar um pouquinho mais? Avançando um pouquinho mais, ela, Raya. Raya e o Último Dragão. Nossa, que filme, hein? Que filme! Uma produção recente da Disney que vem tratar pra gente sobre mitologia. Vem trazer pra gente um viés sobre metafísica, vem trazer pra gente um conhecimento sobre cultura, sobre crenças, sobre paradigmas. Vem trazer pra gente a aventura, é claro, vem trazer pra gente o conceito de confiança. Vem trazer pra gente o conceito, como ela bem representa no filme, de
Somos todos Kumandra. Mas não com um olhar negativo, mas com um olhar unificado, né? Eu adorei esse conceito do Kumandra que é impregnado no filme. Que é muito mais que um conceito, né? É muito mais que uma palavra. É uma filosofia de vida, entendendo que tudo está conectado. E que juntos somos mais fortes. E como bem diria o documentário Somos Todos Um, Kumandra é a representação de que todos somos um. E quando nos separamos, você aí e eu pra cá, nós somos fracos, nós perdemos poder, né? E esse filme vem trazer, além de todo esse contexto, um olhar muito interessante, que faz a gente pensar e rever ideias, trabalhando em nós mesmos esse senso de confiar, de resgatar, de unificar, de relembrar quem nós somos, de onde viemos e por que fazemos o que fazemos. Um filme maravilhoso, uma versão animada? Sim, mas talvez nós ainda não tenhamos consciência, não tenhamos maturidade para ver as coisas de um outro modo ainda. Muitas vezes a gente escuta frases dos grandes mestres, né, dos grandes avatares da história, e a gente ainda fala assim, será que é isso mesmo? O que ele quis dizer com essa historinha, né? Muitas vezes a gente escuta as historinhas e fala assim, escuta e fala que linda, mas não entende o que está sendo dito ali, não é? E esse filme Raya e o Último Dragão vem trazer esse olhar pra gente, né? Entendendo que o grande movimento, ele é de dentro, ele não é de fora. E é claro que eu quero convidar você, em especial, a ver uma das últimas cenas, que é uma das cenas que eu mais amo, que toda vez que eu vejo me dá um nó na garganta, aonde a Raya, ela consegue conectar todos os pontos. Porque como diria bem o nosso mestre Steve Jobs, em uma de suas passagens, ele diz: nós não conectamos os pontos olhando para frente, mas nós conectamos os pontos olhando para trás. E a Raya, olhando para trás, nesse filme, Raya e o Último Dragão, ela conecta todos os pontos. Nós podemos ser Kumandra de novo, dizia o pai dela. Não precisa desconfiar do outro, podemos andar unidos, de mãos dadas. Mas precisamos começar com o primeiro passo. E aí ela então se oferta. Esse filme é de um avanço tão grande que nós talvez precisemos passar mais 1000 anos para chegar nesse nível de consciência. Talvez tenhamos que ter nesse planeta Terra mais 1000 anos de progresso, de caminhada, para chegar nesse conceito avançado de se ofertar para o outro. Não porque você é fraco, não, isso é muito pequeno, mas porque você entende a dinâmica da vida. Isso é muito profundo, muito profundo. Que os orientais, digam-se de passagem, compreendem em muita profundidade também. Eles vivem, em grande parte, esse conceito de vida, né? Não todos, é claro que eu não posso dizer que todo mundo vive a mesma coisa, não. Mas grande parte da filosofia oriental é baseada nesse sentido de ofertar ao outro, né? Muitos conceitos indianos também é concentrado nessa dinâmica, né? Não só de tirar, de ter, de pegar, de pra mim, não. Mas o sentido maior da palavra, né? Então, é esse movimento de se ofertar. Então, esse filme, ele é um filme recomendado pra você. Especialmente porque ele fala muito do coração, né? E é interessante que a própria cidade, o próprio povoado, onde a Raya nasce, ela cresce, é chamada Coração, né? Não é à toa, inclusive, né? Eu acho maravilhoso as conexões que os roteiristas fazem pra dizer o que querem dizer. Eu fico assim, ai meu Deus, maravilhada, né? Maravilhada. Então, o nosso filme indicado pra vocês é que tem a ver com a mentalidade, que faz com que a gente abra a mente, enxergue além, é Raya. Importante. Você não pode dizer, nossa, que filme bonitinho, Morgana. Nossa, que legalzinho, gostei dele. Não. Você não tem o direito de falar que bonitinho, que legalzinho, gostei. Não. Você precisa ir além. Buscar entender o que esse filme quer me ensinar. O que esse filme está trazendo pra mim. Você tem que ir além. Não pode ser um pensamento raso, óbvio, ok? Não pode. Você precisa mergulhar mais fundo nesse assunto. Combinado? Nós vamos avançar um pouquinho mais trazendo ela. Ela. Se eu pudesse elencar um único filme, que eu, Morgana, sou apaixonada, eu ousaria dizer que meu top 1 é ela. Alice.
no País das Maravilhas. E essa versão que eu tô sugerindo pra vocês aqui é a versão de 2010, que tem como elenco no filme a atriz que interpreta a Alice, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e tem o meu querido Johnny Depp, que é o meu preferido ator, né? O Johnny Depp, que faz um show quando ele entra em campo, quando ele entra no palco, quando ele entra em cena, como o representante do chapeleiro. Então, essa versão aqui que eu tô indicando pra vocês, ela, além de ser mais atualizada, é uma produção da Disney com outros estúdios. Ela tem como participante entre os personagens o chapeleiro, que é interpretado pelo Johnny Depp, que eu adoro. E, além disso, é um filme que ele tem a direção de Tim Burton. Um grande cineasta, um grande diretor. Nossa, um produtor, assim, singular, com uma linha muito singular. Então, convido vocês a assistirem essa versão, ok? O que acontece? Alice é um filme metafísico. Do mesmo modo que eu disse que o filme Soul é um filme espiritual, na minha opinião, eu poderia dizer que Alice é um filme metafísico. Para quem não entende, metafísica é um conhecimento avançado. É um conhecimento que trata a mente, o invisível e o visível. Por isso, metafísico. Tanto é que você vê que no filme ela tá na vida real, humana, como nós estamos aqui agora, e de repente ela emerge na toca do coelho. Ela emerge através do espelho e aí ela vai viver uma experiência. Vai viver uma aventura. E quando ela volta da aventura, ela aplica o conhecimento na vida dela. Então, ó, se eu pudesse dar um exemplo de filme para vocês assistirem 50 vezes seguidas, seria Alice. Porque todas as vezes que a gente assistir, fichas novas vão cair. Todas as vezes que a gente assistir, a gente pode tirar aquela essência ali dele de novo e pensar, ela foi lá, viveu e trouxe pra vida dela. Então, do que eu assisti ali que eu posso trazer pra minha também? Esse é o grande filme que vai trazer esse olhar. Por isso ele está como meu top 1, meu preferido. Esse filme, então, super produzido, né? Uma história maravilhosa. Vem trazer pra gente uma cena linda, profunda, maravilhosa que eu quero desdobrar com você aqui hoje, que vai falar sobre, deixa eu abrir aqui pra compartilhar com você minha tela. Vai mostrar e vai falar sobre essa cena de Alice no meio aí, com o vestido todo sujo, com as saias levantadas, aonde ela dança na cara da sociedade. Ela dança, remexe, faz um passinho louco ao estilo dela e ela mostra a que ela veio. Eu quero dizer pra quem não viu, pra quem não assistiu, eu vou dar alguns spoilers, tá? Vou dar alguns spoilers. Alice está numa sociedade no final do século XIX, meados de 1800, e ela tem que seguir o padrão. Vestir o vestido de um certo modo, colocar o corpete, porque moças, quando chegavam a uma certa idade, elas tinham que usar corpete. Na nossa visão hoje, como se fosse o sutiã da mulher moderna, tá? Naquela época era o corpete, né? Então, quando ela colocava o corpete, tem um nome, né? Que eles chamam lá, alguns chamam corcelê, outros chamam de corpete, né? Quando ela coloca o corpete, quer dizer que ela já está pronta para casar, já é uma mulher. Não é uma menininha mais, é uma mulher. Alice não concorda com isso, acha essas convenções ridículas, não acha graça, diz que aperta ela e ela fala, não quero usar. E a mãe dela a repreende. Então, ou seja, a sociedade tá dizendo a que ela tem que fazer as coisas. E aí, então, depois de algumas cenas desenrolarem, Alice vai seguindo o coelho e ela cai na toca do coelho. Você já deve ter assistido ou ter ouvido a história, mas a história desenrola, até que no final das contas, no fritar dos ovos, a grande ficha cai. Apenas ela pode ser a protagonista da sua vida. E talvez esteja aqui uma das coisas que eu mais gosto no filme Alice. Ela assume o poder. Ela diz, a vida é minha. Se ela é minha, e se eu conseguir fazer o que eu fiz lá na toca do coelho, eu posso mais. E Alice, então, olha, dispensa o Lorde, dizendo, não, Hamish, eu casar com você? Não, melhor não, tá? Hoje, não. Ela dispensa o casamento, ela dá um recado pro cunhado dela, ela dança na cara da sociedade, ela dá um oi para aquelas gêmeas
fresquinhas, e ela chama o pai do Hamish para negócios, e no final ela ainda dança na cara da sociedade. Talvez o meu gosto por Alice esteja por não seguir os padrões. É claro que eu tenho que confessar para vocês aqui agora que eu, Morgana, nunca fui muito convencional. Não. Eu tenho que admitir que quando eu olho pra mim mesma, eu tenho que falar. Nunca fui muito comum. Nunca fui. Meus gostos, meus interesses sempre foram diferentes. Talvez essa palavra seja até adequada para essa nossa aula de hoje. Nunca foram muito comuns. Quando você começa a entender e a aceitar isso, a vida fica mais leve. E quando eu vejo uma obra como esse filme de Alice, eu começo a falar, nossa, eu não tô sozinha no mundo. Tem outras pessoas, tem outras histórias de pessoas que foram incomodadas, inquietas como eu sempre fui. E aí as fichas vão caindo, você vai revendo conceitos, ideias e vai avançando na caminhada, não é? Então a Alice traz esse olhar pra gente. É claro que eu convido você a assistir a versão de 2010 e a versão mais recente que se chama Alice Através do Espelho, que inclusive, é claro, está na minha lista entre os 10, né? Entre os 10 estaria, claro, o filme seguinte de Alice, não é? Então, você precisa começar a perceber que os filmes trazem muito mais do que estão falando ali, né? Do que estão tratando ali. E Alice é um desses filmes maravilhosos. Depois de falar de Alice, vamos dar um passinho a mais? Um passinho além? Vamos tratar de neurociência, meus queridos, queridas. Vamos tratar de neurociência. Através de quem? Através dele. Outro sucesso da Disney. Um filme maravilhoso, profundo. Um combinado da Disney com a Pixar, então só pode sair coisa boa. A Pixar não faz coisas ruins. A Pixar tem um longo histórico de filmes campeões de bilheteria. Se você lembrar aí de Toy Story, lembrar aí de outros filmes nesse sentido, vai lembrar, inclusive, Toy Story. Gente, isso aqui é casquinha, tá? Casquinha de pipoca. Não gosto. Mas se você pensar aí nos filmes da Pixar, você vai lembrar que a Pixar, ela tem vários filmes, Toy Story 1, Toy Story 2, 3, que faturaram mais de $1 bilhão. O que tem por trás dessa empresa? Mentes milionárias, mentes mestras, mentes avançadas. E, divertidamente, não é uma exceção. É um filme de grande sucesso que vem trazer pra gente um olhar, um viés concentrado nas emoções, concentrado no entendimento subconsciente, concentrado no entendimento das crenças. Tá aqui, ó, tá aqui. O filme pra falar de crenças tá aqui. Um filme pra tratar de paradigmas tá aqui. Um filme pra tratar de neurohormônios tá aqui. Um filme pra tratar de padrão tá aqui. Um filme que trata a bioquímica do corpo, dos neurohormônios, que tratam da reação, tá aqui, divertidamente. É uma obra que, inclusive, vou até assistir de novo, inclusive, que eu adoro. É uma animação singular, que traz referências profundas. E se eu pudesse, eu faria uma aula tratando sobre esse tema, mas não vou fazer porque lá dentro do curso do subconsciente tem uma aula, uma não, né? Tem uma série de aulas desdobrando trecho a trecho desse filme. Como os outros anteriores, esse também tá lá. Esse filme que é maravilhoso, maravilhoso. E aqui, nós entendemos que o senso de divertidamente vai trazer o quê? As emoções à tona, né? Compreendendo a vida da Riley, a mudança de cidade que ela vive, a mudança de cenário que ela vive, e ela se encolhe. E é essa cena que eu quero trazer pra gente poder pensar um pouquinho mais aqui agora. Aonde ela está com quem? Com a família. A raiz, a base. Está ela, o pai e a mãe comendo. E ela lá moada, tadinha. Moada. E a mãe, mulheres. Energia muito alta, né? Energia lá em cima, né? Perspicaz.
homens, mulheres tão intuitivas, mas acima de tudo, a mulher tem uma faculdade mental superior, que eu gosto muito, que é a percepção. A mãe tá ali comendo, de frente para o pai, e a Riley de ladinho. A mãe conversa com a filha, tá lá comendo e de repente percebe ela pra baixo. Esmilinguida, sem energia. E aí a mãe pensa, o que tá acontecendo? O que tem com ela? A mãe então dá um sinal pro pai, mexe com o pai, quase que joga uma bola na cara do pai, e o pai nem tchum. O pai tá na onde? No mundo paralelo, né? Sintonizem, viu, meus queridos? Sintonizem, homens, mulheres aí, que às vezes o seu parceiro, a sua companheira está dando sinais e você nem tá vendo, tá no mundo paralelo. Sintoniza, hein? Sintoniza. Energia aí em algum lugar, né? Nessa cena, a mãe da Riley dá um toque para o pai olha para ela, não entende, e ela olha pra ele, mexe com ele, joga o cabelo pra ele entender que é ela. E aí, de repente, então, o que acontece? O pai começa a conversar com a filha. E aí acontece a grande confusão, o grande conflito. Ela sai pisando duro, ela fica brava, nervosinha. E aí acontece a confusão toda. Acontece a confusão toda, porque ali foi o gatilho pra ela explodir. Pra ela literalmente perder a paciência, né? Pra literalmente entrar num conflito de emoções. O que é isso em jogo, gente? O que é isso em jogo? É o que falamos no início dessa aula. Isso aí são as crenças que foram ativadas. São as crenças que explodiram. Em algum momento, ela aprendeu a explodir. Seja vendo o pai, seja vendo a mãe, não sei. Mas ela aprendeu a explodir. E o que acontece? De fato, ela explode. A menina, então, fica naquele conflito de emoções, de lembranças, de pensamentos, questionando por que eu tô aqui, eu não quero ficar aqui, eu não gosto desse lugar. E aí ela começa a entrar num looping, até que chega num ponto onde ela decide sair de casa. Não vou contar mais, porque você vai ver o filme agora com outros olhos, pra entender as nuances, né? E também o que as emoções dela, lá dentro da mente dela, passam para que tudo volte ao equilíbrio. Então, ó, na nossa vida, tudo em nós vai tender, vai buscar pelo equilíbrio. Tudo em nós vai ser levado, vai ser conduzido para o equilíbrio. Então, quando a gente está muito em baixa, a vida vai tender a empurrar a gente para levantar. Quando a gente está muito explosivo, muito agitado, com muita energia ali explodindo, a vida vai tender a trazer pra gente sinais pra gente, ó, baixar a onda e voltar pro equilíbrio. Porque a vida, ela é assim. Ela desequilibra e ela equilibra. Ela desequilibra e ela equilibra. Mas nós precisamos ter a percepção de entender as entrelinhas. De entender as mensagens que são ali ocultas muitas vezes, não é? Então, meu convite pra você aqui hoje é assistir a esse filme, observando as questões que as emoções trazem, entender os gatilhos que acionam as confusões, né? Os atritos. E também quero convidar você a assistir o pós-crédito. Claro, o pós-crédito é maravilhoso, maravilhoso. É digno de você assistir, né? Então, ó, espero que você aprenda, reveja conceitos, reveja ideias, enxergando e observando que esse filme é muito profundo, muito profundo. Depois de Divertidamente, quem vamos falar? Vamos falar de um filme, um dos filmes que eu assisti não sei quantas vezes. Confesso que eu já perdi a conta, mas é ele, Doutor Estranho. O filme da UCM, né? Do universo Marvel de produções. Um filme profundo que trata de magia, que trata de energia, que trata de física quântica, universos paralelos, o entendimento de tempo e espaço. Vai trazer pra gente um conceito antigo, né, que vem se perdendo aí ao longo das últimas gerações, um conceito de entender que a vida não é só tomar remédio. A vida não é só cirurgia, a vida não é só o modo tradicional, padrão, medicina lá, espiritualidade aqui, não. Inclusive, no primeiro contato que o Steve Stranger tem com a maga,
com a anciã, a primeira coisa que ela fala é isso. Você vê o mundo pelo buraco da fechadura. Ela diz pra ele, você tentou de tudo, tentou a todo custo alargar essa fechadura pra ver mais, saber mais, entender mais. Porém, agora que você recebe um conhecimento para ver o mundo de um modo que você nunca viu, você rejeita isso? Aí eu quero convidar você a já parar aqui agora e pensar comigo. Nós estamos buscando crescer, desenvolver, avançar. Só que nós precisamos entender, será que as coisas são desse modo? Eu preciso ver para acreditar? Será que eu não posso agora começar a rever meus conceitos, entendendo que talvez tudo esteja interligado? Ali, ó, juntinho e misturado? Será que, inclusive, assistir esses filmes mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, para ver os detalhes, as nuances, não seria interessante para você que estuda metafísica, física quântica, neurociência, psicologia positiva, lei da atração, universo, leis universais? Será que não? Como uma estudiosa do subconsciente e assuntos correlacionados, não dá para eu assistir isso aqui uma vez e falar, entendi tudo. Não dá para eu assistir um filme desse nível e falar, é só um filme de ficção. Não dá? Não dá para eu assistir um filme só desse e não me questionar. O que significa aquela senha do Wi-Fi? Quando o Mordo dá pro Steve a senha do Wi-Fi, o que significa aquilo? Qual é a palavra que tá naquele bilhetinho? O que significa entender que os poderes estão em mim e que tá tudo entranhado? Não é um mapa, não é outro, é tudo junto e misturado. E quando você alinha uma informação, automaticamente reprograma as demais. Isso aqui, gente, talvez esteja sendo ousado ao dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Isso aqui é epigenética aplicado, misturado à espiritualidade, colocado à luz da metafísica. E um conhecimento tão avançado que talvez a gente só consiga dizer, só mais um filme de ficção. Quero convidar você a pensar 2 vezes, 3 vezes, revendo os seus conceitos, revendo as suas ideias, para que você possa ver as coisas de uma outra maneira. E é claro que pra gente refletir aqui hoje, eu vou trazer essa cena. Eu poderia escolher N cenas desse filme. Inclusive, eu escolhi N cenas do filme para desdobrar e aprofundar lá dentro do curso. No curso eu trato desse filme também. Claro, meu preferido, como é que eu não ia tratar dele? Não tem como, né? Não tem como. E essa cena onde a maga vai lá e dá um draps nele, né? Vocês conhecem a palavra draps? Não sei se vocês conhecem, mas quando eu era criancinha, jovenzinha, mocinha, na minha cidade interior eu falava isso. Vou dar um draps no você, né? Então, quando você dá ali um movimento ninjístico ali nela, ela dá nele, na verdade. O que acontece? Acontece o que você tá vendo aí agora. O Steve sai de cena, sai do seu corpo e os seus outros corpos saem junto. Só que ele percebe isso de modo consciente. Porque quando ela fala com ele, abra seu olho, e ela toca nele, ele vai lá e depois ele volta aqui. E aí ela diz, os pensamentos moldam a sua realidade. Ponto. Não vou desdobrar o restante, porque tem tanta coisa ali que talvez se eu fosse desdobrar, eu estaria sendo muito rasa. Mas o ponto é, os seus pensamentos moldam a sua realidade. Quem é você nesse vasto multiverso? Quem é você? Esse filme, ele trata de um conhecimento avançado, mais uma vez, porque aqui não estamos falando de coisinha rasa, legalzinha, bonitinha, não, é só assuntão, é só tema profundo. Esse filme, então, vem tratar desse sentido mais amplo. Eu não sou o meu corpo. Eu, Morgana, eu, o ser humano, eu, um espírito, uma energia, vivendo como uma experiência humana chamada Morgana, não sou esse corpo. Do mesmo modo que eu não sou a Morgana. Do mesmo modo que eu não sou apenas a minha mente. Eu não sou apenas o meu emocional, as minhas crenças subconscientes. Não, eu sou muito mais que isso. E o filme vem mostrar esse olhar. De que a gente começa a acessar informações mais profundas. Entendendo que quanto mais você vai abrindo a sua mente, como ela gosta de dizer, né? A maga diz, né? Abrindo o seu olho, expandindo a sua consciência, mais você vai vendo
que você sabe pouco. Mas você entende que tem mais o que entender. Mas você percebe que tá tudo, ó, conectado. Mas você percebe que não é um conhecimento de um ou do outro. Não. É o conhecimento de um e o conhecimento do outro. Por isso que eu falei pra vocês, no início do nosso bate-papo aqui, que eu, Morgana, acredito que acontecerá uma revolução de comportamento nos próximos anos, nas próximas décadas. Aonde vai ter uma volta de olhar para o ser. Vai ter uma volta de olhar para quem eu sou, para o meu parceiro, para a minha parceira. Eu acredito nisso. Aonde nós vamos ter um olhar onde essas crenças antigas vão cair por terra. Aonde essa coisa de dificuldade, questão complicada, essas frases pequenas vão cair por terra. Eu acredito nisso. É uma questão de tempo. Lembra que eu falei com vocês do ciclo? A gente tem que entender o ciclo, né? O tempo do ciclo, né? A onda, né? A onda baixa e a onda alta. A onda de prosperidade e avanço e a onda baixa. Como diria bem o Bob Proctor, inverno nunca segue inverno. Essa é a lei. Uma onda baixa nunca segue ali a vida toda. Ela tá baixa hoje, amanhã ela tá lá em cima, não é? E assim nós vamos progredindo cada vez mais. Então, esse filme tem que ser mastigado, entendido, compreendido, ok? É obviamente que eu tenho que falar que, por mais que eu queira me aprofundar em cada trechinho, eu não consigo, né, gente? Eu queria, mas não é nem a proposta dessa aula aqui hoje. Mas quem tá aqui com os neurônios assim, ai meu Deus, eu gostei disso, eu quero mais disso, eu quero me envolver com isso, meu convite é claro, né? Meu convite é claro. O nosso curso está completo com tudo isso lá dentro, em detalhes, trecho a trecho, mas trazendo para sua vida, não é? Aqui eu dei só um pouquinho da sua vida, mas lá dentro tá desdobrado, aprofundado em detalhes, ok? Nós vamos fechar com chave de ouro, com ele, a grande obra, o grande filme. Se eu disse que o meu filme feminino preferido é Alice, né, que tem à frente a protagonista mulher, ele é o meu filme preferido, Alice. E eu digo que, se eu for olhar no viés masculino, ele é o meu filme 2 preferido. É o meu outro filme preferido. Dois filmes pilares. Alice, filme 1. Avatar, filme 2. Inclusive, Avatar já tá todo pronto, montadinho, e vai ser lançado os próximos filmes, que eu estou contando nos dedos para assistir. Filmes que vão encabeçar um quarteto, né? Não é uma trilogia, vai ser uma quadrilogia, né? Nem sei se a palavra existe, né? Mas pode me corrigir aí, me dizer se existe ou não existe. Mas Avatar vai trazer aí Avatar 2, 3 e 4, do mesmo modo que Matrix, né? E Matrix também é um dos filmes interpretados, viu, gente? Ele foi lançado lá em 99? Foi. Mas é um filme tão moderno que ainda a gente não consegue decifrar ele todo, né? Então, Avatar vai seguir os passos de Matrix. Esse aqui, o filme 1, Avatar 1, é um filme de um avanço que não tem palavras, né? Ele quebrou o cinema. Tem uma dinâmica do cinema antes de Avatar e depois de Avatar, do mesmo modo, né? Tem um cinema antes de Matrix e tem um cinema depois de Matrix, não é? Avatar também foi um desses filmes. Foi o filme mais visto na história do planeta, faturando até hoje, né? 2,8 bilhões de dólares, o mais visto na história do cinema. É uma produção, uma super produção, com um diretor que eu gosto muito, que também produziu lá no finalzinho do século XX, o filme Titanic. Avatar é produzido, dirigido e roteirizado por James Cameron. Adoro o James, porque ele é realmente... Não tem palavras para descrever a mente desse homem. E não tem palavras. Mas as obras dele dizem por si só, né? Então, o James Cameron, ele traz pra gente um filme avançadíssimo, que vai tratar de quê? Bioenergia, física quântica, tempo e espaço, universo paralelo, vai trazer a conceituação de conexão entre tudo está conectado, de espírito, de alma, de uma vida equilibrada e conectada com o meio que ela está.
vai trazer uma visão pra gente do que é a vida, do que é a morte, do que é a espiritualidade e N outros assuntos, N outros tópicos, porque se eu fosse falar, eu poderia fazer uma aula inteira e ainda faltaria conteúdo pra falar de Avatar. Avatar vem trazer pra gente uma cena, eu tive que pensar tanto, botar neurônios pra rodarem aqui novos, mas eu escolhi entre tantas cenas, entre tantos trechos, né? Eu trouxe esse aqui, aonde o Jake está com a Neytiri ao fundo, olha ela lá no fundinho, né? E ele tá sendo ali, né, conectado pelas energias sensíveis, suprassensíveis, né, da mãe natureza. E ele, quando ele sente a primeira vez, ele vai lá e dá um tapa e fala, sai daqui. E ela fala com ele, para, deixe. E aí as energias vão se conectando nele, mostrando um sinal. Não sei se vocês lembram de uma passagem de Jesus, que Jesus dizia, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. E a vida, ela é assim. Ela te mostra através de símbolos, ela te mostra através de ideias, ela te mostra através de frases, ela te mostra através de imagens, ela te mostra através de cheiros, ela te mostra através de sons, ela te mostra através de bichos, ela conversa com você. Só que nós estamos tão desconexos que nós não entendemos. Nós, na verdade, como diria bem a minha professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela diz, nós não temos arsenal simbólico, nós somos muito pobres simbolicamente. Então, às vezes, um bicho vem, se apresenta e você fala, sai daí, bobo, sai daqui, só. Nós somos tão pequenos, tão rasos, simbolicamente, que a gente não entende o que aquilo quer dizer. E nesse filme, nessa cena em especial, essa cena em especial, mostra exatamente isso. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. E a Neytiri, ela vê a mensagem da mãe natureza para ela. E ela olha para ele, desconfiada, e ela fala, vem comigo, vem comigo. E ele fala, mas pra onde, pra onde? Vem comigo, psh, fica calado, vem comigo. Então, ou seja, ela entendeu que este homem não era qualquer homem. Não. Afinal de contas, a energia ali nele é sagrada. E ela, sabendo disso, porque ela tinha banco de dados sobre isso, é a cultura do povo dela, ela falou, opa, tem algo aqui que eu não tenho capacidade de decifrar. Preciso perguntar, levar a pessoas mais sábias que eu. E o que ela faz ali nas cenas seguintes? Ela vai levar ele pro povo dela. Ela vai apresentar ele pro pai e pra mãe dela. A mãe dela, ela é uma anciã espiritual. A mãe dela vai ali, tirar um pouquinho do sangue dele, provar e vai falar, não se pode ensinar nada ao povo do céu, ela diz. E ela fala, vocês são como um copo cheio. Não se dá pra ensinar e colocar nada num copo cheio. E ele diz, mas eu sou um copo vazio? Pode me encher, pode colocar coisa nova? Para aqui. Vamos parar, porque agora tem que tomar um golinho de água, porque é muita emoção. Isso aqui é profundo. Isso aqui é avançado. Isso aqui dá pano pra manga. Isso aqui permite a gente ficar horas falando desse tema. Mas só num viés, só numa trilhinha, eu pergunto pra você, olhando assim nos seus olhos, será que você está levando a sua vida como um copo cheio ou como um copo vazio? Me conta. Será que o seu copo não está muito cheio? Conteúdo, mais vídeo, mais live, mais livro. Será
que você não está com o copo cheio e agora precisando aprender a pôr pra fora, aprender a praticar no dia a dia, aprender a responder ao invés de reagir? É pra você pensar. Será que como nessa cena aonde a Neytiri leva o Jake para a comunidade dela, e quando a mãe dela, a anciã espiritual, chega e fala com ele, não se pode ensinar ao povo do céu, porque o copo é muito cheio. Ela já disse, ela já viu isso antes. Será que não está na hora de você começar a pensar, será que você não é o copo cheio? Será que não está na hora de você começar a entender, preciso baixar a minha bola. Preciso me calar quando o outro fala comigo. Porque se o outro tá falando algo que não tá legal, eu tenho que pensar, será que faz sentido o que ela disse? Será que o que essa outra pessoa tá me trazendo é real? Porque muitas vezes, pra mudança acontecer, é muito mais simples do que a gente imagina, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente que cria caso e cria confusão e fica enrolando e sabotando. A gente que não enxerga o óbvio. E lá na cena, ela conclui, a anciã conclui, ele conclui o Jake. Ele fala, eu sou um copo vazio, pode me ensinar. Ou seja, ele estava aberto, ele estava com humildade, rendido, entendendo que é só aquele caminho que ele tinha. Então, às vezes, a gente precisa o quê? Ser mais humilde. Ser mais humilde. E olhe, não adianta comentar aqui nos comentários, mas eu sou humilde, Morgana. Não, para. Porque a humildade, ela é mostrada, ela não é falada. Você tem que mostrar ao outro, mostrar a si mesmo. Fala que eu te escuto, fala que eu vou te ouvir agora. Você precisa baixar a bola e entender, talvez eu não saiba tudo mesmo. Eu sei que eu não sei tudo. Gente, que arrogância que eu teria, Morgana, falando assim, eu já sei tudo do subconsciente, mas que arrogância. Que arrogância. Não sei. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero. Quanto mais eu busco, mais eu quero. E eu quero cada vez mais profundo, cada vez mais pra dentro, porque eu penso que o caminho tá aí. Cada vez mais eu concluo que o caminho tá aí. Então é o quê? É desconstruir o velho e construir o novo. Mas para isso a gente tem que estar o quê? Com um copo vazio, com um copo meio vazio e não um copo meio cheio. Porque meio cheio, nesse nosso exemplo aqui, nesse nosso pensamento aqui, ele vai transbordar e o novo não vai entrar. Aqui nós queremos que o novo entre, que o novo fique, porque é o novo que vai construir a nova vida. Eu quero convidar você ao quê? A acessar o nosso site. Claro. O link está na descrição da nossa aula, do nosso episódio, né? O link está nos comentários e também está aqui embaixo. E por que eu quero convidar você a acessar o site, o link, né? Especialmente o site para você conhecer. Por quê? Porque lá no site você vai encontrar toda uma explicação do subconsciente. Você vai entender que o subconsciente ele é como o Google. Ele é como o Google. Ele tem um banco de dados próprio. O Google, se você buscar lá, Google, filme Avatar. Google, filme sobre esporte. Google, filme sobre meditação. Google, 10 melhores filmes da mente. Google, filme sobre comédia romântica. Google, assuntos sobre meditação. Google, assuntos sobre yoga. Google, alimentação saudável. Google, como emagrecer. Tudo que você pesquisar, o Google vai trazer. Por quê? Porque ele tem um banco de dados próprio. Ele foi sendo preenchido pelas pessoas, é claro, mas ele tem um banco de dados pronto te esperando. O que você perguntar pra ele, ele te responde. Só que no meu site, aqui ó, aonde estou convidando você a clicar, acessar pra você entender, eu vou explicar pra você que o subconsciente, ele é parecido com o Google. É parecido. Ele também tem um banco de dados próprio. E esse banco de dados próprio molda a nossa vida, governa a nossa vida. E esse banco de dados próprio, ele está programado.
Aí você fala, mas eu quero mudar. Você pode mudar na hora que quiser, mas precisa tirar o espaço, abrir o espaço, nadar, abrindo espaço para o novo se fazer, para o novo ter espaço de crescer e florescer. Tá entendendo? E aí eu começo o site dizendo que o novo pensamento, o seu desejo é uma ordem. Por quê? Porque, de fato, o seu desejo é uma ordem. E a gente precisa compreender isso. O que você está desejando está criando a sua vida. Mas o que você tem medo está criando também. E isso tudo eu explico lá no curso. O melhor de tudo é que você tenha o acesso do curso no modo anual ou no modo mensal. Aqui hoje eu não vou entrar em detalhes com você, porque essa aula ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginei, mas falar de filmes ia ficar mesmo longa, né? Mas eu quero convidar você a clicar aqui embaixo, aqui, acessar. As inscrições estão abertas. Entenda tudo, acesse tudo, clique nos links, acesse aí o plano mensal, o plano anual, veja qual cabe no seu bolso. E se tiver dúvidas, mande mensagem, porque eu estou aqui para somar com você. Combinado? Eu quero então dizer que esse assunto foi organizado para quê? Para somar com você. Claro, esse assunto, ele é muito, muito, muito profundo. Esse assunto permite a gente literalmente entender que dá pra gente crescer. Esse assunto dos filmes, claro, são todas sugestões para você assistir. Assista, se organize, assista e me marque depois, porque eu adoro saber a sua percepção, a sua opinião. E também é uma dinâmica construída para você, de fato, ver as coisas além do óbvio. Mas não só dizer, que filme bonitinho, que legalzinho, não. Mas você assistir dizendo, uou! Que é isso? Que assunto profundo, mentora? É você pensar o assunto aplicado na sua vida e ir alargando, e ir vendo as coisas de um outro ângulo. Como eu sempre digo, né? E ir percepcionando o que está além do óbvio, né? E pegar o conhecimento e trazer para sua vida. Porque quando a gente emerge, a gente começa a entrar nesses assuntos aqui da mente, é inevitável chegar nessas conclusões que esses filmes trazem. Inevitável. Ver a vida com outros olhos. Inevitável. Eu digo por mim mesma. Eu mesma, antigamente, não dava o menor valor para meditação, para o yoga, para a natureza, para o dia quente, para o dia de chuva, nem. Para as plantas, nossa senhora, eu achava uma perda de tempo. Aí eu comecei a ouvir sobre esse assunto, envolver com esse tema cada vez mais, e eu falei, eu não tenho saída, eu preciso aprender sobre isso, porque todos os assuntos estão me levando para o mesmo lugar. E eu falei, eu vou precisar entender sobre isso. Gente, hoje eu converso com o sol. Eu converso com a lua, eu bato um papo com o céu, com as estrelas. Hoje, eu bato um papo com as flores, com as plantas. Coisa que há 2 anos atrás, eu falava assim, uai, loura, bebeu aonde? Eu ia estar rindo, zoando, criticando, porque minha mente era muito pequena, vocês estão compreendendo? Então, esses conhecimentos todos que a gente abordou aqui hoje, nesses filmes, eles, alargam a sua mente, como estão fazendo com a minha. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, porque eu amei compartilhar esse assunto e, minha pipoca já até esfriou já, né? Mas vai comer assim mesmo, porque pipoca é sempre bem-vinda, né? Quero convidar você a comentar aqui embaixo no chat quais são os filmes que você quer que eu prepare pra você, quais são os filmes que você gostaria que eu explorasse aqui, para juntos mergulharmos nesse assunto, em novos temas, em novos desdobramentos desse tema, não é? Assuntos profundos, profundíssimos, que permitem a gente ver as coisas de uma outra maneira. E claro, todos esses filmes estão organizados dentro do nosso curso em detalhes. Porém, trazendo o olhar para nossa vida, para a prática. Não é só decifrando o filme, não. Não. É pegando conhecimento lá e aplicando aqui, na vida real aqui. Ok? E espero que você tenha gostado, porque eu estava animadíssima para preparar essa aula. Eu estou muito animada e muito feliz com tudo isso aqui. Quero dizer que eu amei compartilhar esse tema com você. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo. Morgana, gostei. Morgana, não gostei. Morgana,
falou muito rápido nisso, Morgana, não entendi aquilo. Comenta, comenta, comenta. E em breve teremos artigo no blog tratando de cada um dos filmes, porque não dá pra deixar isso tudo só numa aula, né, gente? Não dá, não dá. Então eu convido você a se envolver, a assistir, a se organizar e a avançar nessa trilha de conhecimento, que é o quê? Avançado. Avançar numa trilha de conhecimento avançado, claro. Afinal de contas, estamos tratando aqui de conhecimento e sabedoria. Não um lá e o outro aqui. Não, 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 não. Mas um lá junto com o outro aqui, entranhado, não é? Dito isso, então, eu deixo meu beijo carinhoso pra vocês. Espero que a gente se veja em breve. Quem sabe um dia a gente não marque uma sessão de cinema juntos, né? Nós organizemos um grupão, quando tudo estiver liberado e for possível, pra assistirmos filmes aí em vários lugares do Brasil e mundo afora, não é? Tenho vários alunos no mundo todo. Isso pode acontecer, tá? Eu venho criando algumas coisas na minha mente. De repente a gente pode se encontrar aí nas telas do cinema assistindo novos filmes e decifrando, interpretando novas ideias, não é? Dito isso, então eu deixo meu beijo carinhoso para cada uma de vocês, para cada um de vocês, dizendo que eu amei tratar disso, eu amo os cinemas, eu amo as telonas e eu espero que você tenha curtido essa nossa aula no formato diferente. Eu te espero então na nossa próxima e maravilhosa aula. Até lá! Ah, não posso deixar de dizer, você lembra, né, que tem do lado de cá o quê? Uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. E eu te espero agora sim na nossa próxima aula. Até lá! Nada como a gente pensar numa aula voltada para filmes e pensar no quê? Nos ingredientes do filme, né? Cobertinha, porque um filme legal, na minha opinião, tem que ter uma cobertinha, né? Então é bom assistir filme assim, à noite, né? No friozinho do quarto e tal, no sofá também. Mas aqui, uma cobertinha. Vou baixar ela aqui pra ninguém ver. Ah, pipoca. Pipoquita, pipoquita. Adoro pipoca. Só não gosto quando gruda aquelas casquinhas, aquelas pelinhas no dente. Isso aí me deixa nervosa, porque meus dentes são muito juntos, sabe? Gosto não. Mas, o desafio hoje é falar o que tem que falar sem comer a vasilha toda. É o desafio. No meu caso, vou tomar com água. Por quê? Eu tenho uma aula inteira pra gravar. Mas você que tá aí, pode assistir a essa aula de novo, compartilhar com os amigos, comendo pipoca. Ou pode, inclusive, se espelhar nos filmes que eu falei e aproveitar depois da aula, já assistir o filme já e começar a pensar 2 vezes sobre o que falamos aqui, que faz sentido pra você, que vai agregar de algum modo pra você. Beijo! Esse foi um bastidor pra você da nossa preparação de aula, pelo menos hoje aqui, como exceção. Até breve. Até muito, muito breve!